Estamos de volta com o Piqui com doce de leite. Que saudade que eu senti. E aí, como é que tá por aí? Tudo bem com você? Você é novo por aqui, é nova por aqui, tá chegando nesse canal, tá perdido? Já começa se inscrevendo, ativando o sininho. No link da nossa descrição tem o Apoia-se, que é seu jeito de contribuir para que esse podcast siga em frente, para que a gente continue produzindo. E quem clica e vai lá apoiar a gente, tem acesso a conteúdos exclusivos, feitos especificamente para os nossos apoiadores. Então já clica aí e vai lá nos apoiar. Tem também o nosso Instagram, @piqui_com_doce_de_leite. Você que está aqui há mais tempo, que acompanha a gente desde o início da trajetória, está sentindo falta da Bonita aqui nessa bancada. A Safroa Reguilida não está aqui hoje, mas mandou um vídeo com um comunicado e eu quero que você assista. Solta aí, produção. Mineirinhos! Ei, meu povo, como é que estão vocês? Primeiramente, deixa eu começar chegando aqui. E aí, gente, cadê o like? Vocês já deram o like aqui? Já cutucou aqui? Já deixou seus comentários? Já se inscreveu lá no Apoia-se? Ai, eu tava com tanta saudade de falar isso. Gente, vocês têm que fazer a parte suas pro que a galera aqui faça deles, tá bom? Que é desse modelo. Hoje a Bonita tá aqui para poder dar um recado para vocês. Alguns vão gostar, outros não, viu? Brincadeira. Gente, infelizmente eu vou ter que me ausentar. Não, eu vou hoje estar dando tchau do Piqui com doce de leite. Ai, gente, muito difícil gravar esse vídeo, viu? Mas antes de falar o motivo, eu queria agradecer muito a toda a equipe, ao Carlos, ao Yannick, ao Vinícius, ao Oliver, né, Oliver? Tão petititinho, mas também já fazendo parte desse vucu-vucu todo. Essa equipe que deu essa oportunidade pra gente, essa equipe que colocou a gente pra frente, tantas entrevistas, tanta conversa bacana, tanta coisa boa que a gente viveu aqui, tá? E agradecer também a Bonita da Julie Rodrigues, maravilhosa, que foi quem me convidou para poder fazer parte desse vucu-vucu aqui hoje com vocês. Julie, muito obrigada, viu, minha linda? Obrigada mesmo por essa oportunidade. Hoje eu vou ter que dar um até logo para vocês, porque eu estou fazendo uns projetos de teatro, participando de algumas montagens. E a Bonita tá sem tempo, minha gente. E não dá para poder ficar faltando aqui, né? Por isso, eu resolvi seguir um caminho, sabe, minha gente? Às vezes, na vida, a gente precisa escolher, né? É duro esse lado de dois caminhos. Mas o Piqui com doce de leite está em ótimas mãos. Julie maravilhosa vai estar aqui para poder estar aqui cada semana com um entrevistado maravilhoso, trazendo sempre uma coisa bacana para vocês. Desde já, muito obrigada a todos vocês pelo carinho, por sempre estar aqui junto com a gente, ajudando a gente a fazer esse podcast que a gente tem tanto carinho, tá? Julie, eu tô saindo, mas você me paga como é que fala? A dor de barriga lá do começo, viu? Do doce de leite com piqui quente. Ah, menina, eu guardei você, filha, que não fica você achando não, tá? Bonita, muito obrigada pela oportunidade, tá, lindona? E eu vou estar aqui do outro lado assistindo todo esse sucesso, que eu sei que vocês não vão parar, e o Piqui com doce de leite só tem a crescer, crescer, crescer cada dia mais, tá bom? Um beijo em toda a equipe. E você tá maravilhosa. E a partir de agora tô eu aqui desse lado, ó, pipocando junto nas entrevistas, junto com vocês aí, tá bom? Obrigada por tudo e até logo! Tchau, mineirinhos! Como é que eu fico emocionada, produção? Não tem jeito. Não tem como. Não tem como. Bonita, a gente pensou nesse projeto junta. A gente teve muitas reuniões, muitas ligações, muito debate online, muito presencial também, para chegar nesse projeto que a gente tem hoje. Eu te amo do fundo do meu coração. Nossa, como diz o povo, Yannick, a nossa amizade não foi feita em porta de boteco. Já tem uns anos, né, amigo? Que a gente está nesse... Tem uns aninhos já. Inclusive, eu te conheci com o Safroa. Tem muito programa de rádio. Muito programa de rádio, muita coisa que a gente passou para chegar até aqui. Eu te amo, eu te admiro, eu sou sua fã. E eu vou sempre carregar essa honra de ter dividido um projeto tão bonito, tão especial com você. A partir de agora a gente segue por aqui sem você.
te admiro, sei que você vai seguir lutando pelo seu sonho, eu sei o quanto você ama teatro, você vive, respira o teatro, e não é você que é honrada por ter o teatro com você, é o teatro que te tem, e ele tem que ser grato por ter você. Você é uma profissional excepcional. Volta como convidada, não é não, bonita? É isso aí. Queremos você aqui. Queremos você aqui, Safroa. Muito obrigado por tudo. Você que está nos acompanhando já há tanto tempo, continue com a gente, continue por aqui participando, comentando, curtindo. Não se esquece do Apoia-se. Safroa foi, mas eu vou continuar falando do Apoia-se. O link está aí na nossa descrição. E vamos lá, porque a nossa convidada de hoje está esperando. A nossa convidada de hoje está aqui de molho. Hoje estamos recebendo Conceição Leite, que é psicóloga e sexóloga, para tirar muitas dúvidas. Olá, Conceição, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui e sempre que tem um espaço para a gente falar sobre psicologia, sexologia, sexualidade, relacionamentos, né? Eu faço com muito prazer e com muito gosto. Conceição, agora primeiro, antes de começar o nosso bate-papo, quem que é Conceição Leite? Eu sou psicóloga, sexóloga, sou casada há 39 anos, tenho 4 filhos, um neto. A minha segunda graduação é a psicologia e eu falo que é a minha missão de vida, atuar, né, na clínica com psicologia e sexologia. Eu vou puxar essa aqui, produção, porque eu acho muito chique. Qual que é a sua primeira graduação, Conceição? Letras. Letras Português, o quê, Conceição? Português, francês. A mulher formada em francês, Yannick. Eu não tenho roupa para esse Eu acho muito chique. Eu acho ela chiquerésima. Conceição, e como que você saiu do francês para ir para a psicologia? A psicologia sempre foi uma paixão. E aqui em Montes Claros não tinha o curso. Então, quando veio o curso, né, que iniciou-se nas faculdades Pitágoras, eu sou da segunda turma, então estava ali iniciando. E eu já fiz, em 2008 eu me graduei, e de lá para cá eu atendo sempre na clínica. E a sexologia entrou quando aí nessa história? A sexologia é também um desejo de muito tempo, até mesmo porque eu fui educada em colégio de freiras, né, uma educação muito rígida, não se falava de sexualidade, como hoje também ainda é um tabu muito grande, e sempre me chamou muita atenção por não ter um lugar para quem me reportar, para quem perguntar, né, nem revistas, muita coisa, não tinha no nosso tempo. Eu falo assim, no nosso tempo, né, porque hoje tem aí as redes sociais, tem muita informação, mas ainda há muita desinformação. E como que você começou a se apresentar? Porque eu imagino que no início você falasse assim, gente, eu sou sexóloga. Logo mudava-se a imagem. Antes você fala psicóloga, todo mundo imagina uma profissional. Aí fala sexóloga, de cara assim, deu um susto na galera? Um pouco, e ainda hoje chama muita atenção. Porque as pessoas dividem. Até o meu Instagram, eu tenho um Instagram, psicóloga Conceição Leite, e o sexóloga Conceição Leite. Nossa! Porque muita gente tem tabu para comentar, para curtir, mas vem no direct e fala que está adorando. Nossa! O tabu é muito grande até hoje. O tabu é tanto que chegaram a derrubar no Instagram. Sim. Derruba, aí volta, aí eu não posso fazer live, dependendo da publicação, tem denúncias. É muito tabu, e até da própria rede social. Mas são denúncias porque eu te sigo, você não posta nada que seja alarmante, não tem nada assim. Não, mas tem coisas pequenas, algum texto, alguma coisa que a pessoa fica indignada, que acha que não deveria estar ali, que não precisa falar e que tem que continuar encoberto. E você hoje recebe mais pacientes para serem atendidos pela psicóloga ou pela sexóloga? Está bem dividido. Bem meio a meio, E mesmo porque quando eu atendo que vem pela sexóloga, eu olho o ser humano ali no global. Então, eu não entendo em atender somente a queixa sexual.
Eu sempre estou procurando entender ele como um todo. Mesmo porque tem pessoas que vêm para mim, por exemplo, com uma queixa sexual, mas que tem aí por trás uma ansiedade, uma depressão, e que eu preciso entender. Para tratar. Exato. Conceição, como que é que o paciente chega? Ele chega mais envergonhado, chega de uma forma diferente na hora de falar, de contar que precisa da sua ajuda como sexóloga, que precisa tratar uma determinada área? Normalmente, eu já converso no WhatsApp, quando vão agendar, e eu faço questão desse agendamento ser comigo, né? Eu acho uma forma muito mais humanizada, e aí já me perguntam, e por ali já começa, né, quebrar o gelo. Não consulto por WhatsApp, mas pergunto o motivo. E aí, quando chega no consultório, sim, tem alguns que ficam mais inibidos, mas quando vê como que é o atendimento, já ficam mais à vontade. Depende muito de quem está do outro lado também, né? Agora, você falou do WhatsApp, a pandemia trouxe esse benefício que é o trabalho online. Você também trabalha dessa forma? Trabalho online, eu já atendi online antes da pandemia, e com a pandemia, né, isso divulgou muito mais, sim. Hoje também, eu estou para falar que 60%, 70% do meu público é maior online que presencial. Era isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa tem tanta dificuldade pessoalmente, olho no olho, talvez seja mais fácil, mais tranquilo falar para uma tela. E eu atendo online na cidade, porque muitos não querem ir ao consultório, no Brasil e brasileiros fora do Brasil. Olha! Muitos países. E como psicóloga, qual tipo de casos que você recebe, assim, que às vezes você para e fala, não, esse aqui a sexóloga tem que entrar em ação também? Acontece? Acontece sim, mesmo porque as pessoas elas não estão acostumadas em consultas, eu digo assim, com médicos, né, falarem da sua vida sexual, ou em um ginecologista, ou em alguém. Então, quando tem algum caso que eu estou vendo que tem ali, o pano de fundo é algo da sexualidade, então, eu já tenho outro tipo de abordagem. Entendi. Nesse caso, a gente começou falando logo da sexualidade, do tabu. Esse tabu, na hora de atender os pacientes, já ocorreu de você ficar com vergonha de falar alguma coisa? Não. Não? Não. Você foi criada no colégio de freiras? Foi, e engraçado, colégio de freiras, que é a missa todo dia, rezar terço, filha caçula, 5 irmãos homens. Nossa! Né? E todo mundo assim muito de cima, mas para mim é muito natural falar. E eu trato com muita naturalidade mesmo, com muito respeito, porque é uma área muito melindrosa, né? E é como eu queria ter achado alguém na época que eu tivesse tantas dúvidas, sabe? Existe muita dúvida ainda sobre ser ou não necessário falar de educação sexual nas escolas. Muita gente acha que vai ensinar a criança a ter relação. Não é isso. O que é educação sexual? Então, a educação sexual é isso aí, educar essa criança ou esse adolescente, primeiramente, quando eles estão ali, né, nos anos iniciais, é para saber que ninguém pode tocar o seu corpo, né, nenhum estranho, ou se alguém tocar, para quem é que ele deve falar e que deve falar, contar. E assim, muitos pais e muitas pessoas adultas, elas acham que vai ensinar a criança a transar, que vai despertar a criança, e não é nada disso. Porque a gente vai conversar na linguagem da criança, na linguagem, à medida que vai crescendo, a linguagem vai, né, adquirindo outros conteúdos. Mas a educação ela é essencial, na adolescência também, porque aí evita o quê? Evita a gravidez, evitam as ISTs, evita muita coisa. E muita gente não entende que, às vezes, as doenças, a gravidez na adolescência vem justamente da curiosidade por não saber. Escuta algumas pessoas falando de uma maneira meio que ali nas entrelinhas, né? De jeito encoberto, sabe do que se trata, mas fica sem ter muitos detalhes e na curiosidade vai e acaba contraindo doenças ou tendo filho cedo demais, né? Demais. E cada dia mais, está mais precoce os adolescentes que estão engravidando. Tudo bem, produção? A produção começou a tossir ali. Acho que está bem. Conceição, qual é a principal demanda no seu consultório hoje?
Você fala na área só de psicologia ou de sexologia ou tudo? Tudo. Olha, uma das principais demandas sempre é a ansiedade, né? E aí seguida de depressão e seguida também de todos os transtornos que a ansiedade traz. Se a gente for falar da sexologia, é muito a falta do desejo sexual, a libido diminuída, a ejaculação precoce e depois a disfunção erétil. Ansiedade é o mal do século, né? É. Não tenho que negar. E o Brasil, ele é o campeão, é o número 1 no mundo de ansiedade, segundo as Caramba. pesquisas. Não sabia desse dado. Sim. Algum fator específico do Brasil, algum fator social, eu digo, para criar? Bem, o fator social é todo esse aí que a gente já sabe, né? Todo esse panorama dessas diferenças, né, sociais que são bem alarmantes, assim, né? E também do emprego, e depois os jovens que hoje em dia estão muito preocupados da sua colocação no mercado, né? A gente sabe que tem um público muito grande do nem estuda, nem trabalha, e que são muito cobrados. Então, são vários os fatores para essa ansiedade. Eu já vi algumas psicólogas falando também sobre a grande incidência de ansiedade e depressão em crianças muito pequenas, Sim. até ali 5 anos de idade. Sim. Por quê? Porque a criança é o reflexo de quem ela é cuidada, né? Ou dos pais ou dos cuidadores, avós, quem quer que seja. E hoje a maioria dos adultos estão com essa ansiedade desregulada, né? E aí, por consequência, a criança passa por isso tudo. E estão também ansiosas. Caramba. Agora, você falou da depressão. No caso, eu já vi relatos de amigos que os remédios, os medicamentos para a depressão, em alguns casos, afetam outros hormônios, como o caso da libido. Sim. Como que você trabalha com isso? Porque alguns pacientes têm depressão e também têm esse problema na sexualidade. Esse é um grande desafio. E é um desafio para o psicólogo conseguir que esse paciente, né, essa adesão ao tratamento medicamentoso e para o psiquiatra também, porque muitos acabam deixando a medicação quando não devem, preocupados com a vida sexual. Mas o psiquiatra, né, que sabe melhor que eu, que é o que medica, mas às vezes ele faz ali um combinado de medicação para tentar diminuir essa defasagem aí dessa libido. Acontece muito isso. O que a gente pede é que o paciente sempre fale tudo para o seu psiquiatra. Né, que é o... A gente falou também, falando aí do tabu, tem uma doença, eu não sei explicar, porque isso é a seu cargo, eu já ouvi falar, de que exatamente o tabu faz com que algumas pessoas não consigam se relacionar sexualmente porque o corpo não acompanha, não flui. Sim. Você está me falando, não flui, de mulheres, de homens? Sim, de mulheres. Mas quando não flui, não consegue ter uma penetração, por exemplo? Então, você deve estar me falando de uma disfunção que chama vaginismo, né? Que ela é a contração da musculatura vaginal e essa contração é tal que não consegue ter a penetração. E aí tem 2 caminhos para tratar, que é a fisioterapia pélvica, aliada ali com a psicoterapia, voltada, né, para identificar o que é que está causando. Pode ser uma educação muito rígida, pode ser crenças errôneas a respeito do sexo, pode ser N fatores, mas eles estão muito ligados, a sua grande maioria, a fatores psicogênicos. E você já tratou, Conceição, algum paciente que veio de algum trauma como um abuso, por exemplo? Já. Precisava de um desbloqueio para seguir a vida? Já, muitas. E muitos. Porque a gente imagina assim, abuso parece que acontece só com mulheres. Não, acontece com homens também. São, pelo menos para mim, já chegaram casos em menor quantidade de homens, mas já chegou. E dá para você contar, claro, sem dar muito detalhe para não falar do paciente, né? Sim. Mas dá para você contar algum caso que te marcou? Olha, todos quando eu abuso, sempre, né, não deixa de não chamar a nossa atenção e da gente não ficar, né, assim, abuso é abuso, não tem jeito. Mas sim, que foi de um menino,
né, um menino, o pai e o menino. Esse eu fiquei bem, né, a gente não fica mexida, a gente não se envolve, mas você fica mais, digamos, mais pensativa. Sim, refletindo né? sobre o caso. É. Mas foi o quê? Os dois foram abusados? Não, o pai que abusava do filho, Ai, meu Deus. por muito tempo. Caramba. Não que eu acho normal, nada disso, né? Que chega para mim casos de pais que abusam de filhas, avós, tios, vizinhos, né? Porque a grande maioria dos abusos acontecem por pessoas da família ou pessoas muito próximas. Sim, sempre dentro de casa, né? É. Gente de confiança. É. E nesse caso, o tratamento fluiu, foi surtindo Ele melhorou, conseguiu melhorar? Olha, levou, né, para o que a gente queria. Ele teve uma evolução, também teve um psiquiatra acompanhando. Você já teve medo, Conceição, às vezes, de denunciar, por exemplo, um caso que você sabia que era um abuso, alguma coisa assim? Pois é, quando já chegou para mim, as pessoas já eram adultas, né? Sim. Eu nunca peguei caso de criança que está passando por isso, mesmo porque eu nunca atendi criança na área da sexologia. E quando eu atendia criança, era na área ali da psicologia, mas com o tempo e com as demandas, eu fui deixando o atendimento infantil. Então, eu nunca peguei, assim, que fosse necessário ter essa De denúncia, atitude. por exemplo. Não. Eu conheci um caso, produção, trabalhando, né, na área jornalística, um caso de uma criança, menos de 3 anos de idade, sendo abusada. E foi a médica, a mãe levou ao médico porque a criança tinha um corrimento. E a médica suspeitou, enviou a criança, falou para mim que ela era obrigada a levar a criança no psicólogo. E aí o psicólogo conversou com a criança, constatou que ela estava sofrendo um abuso. Deu muito trabalho para descobrir quem era, porque a criança não falava o nome, não falava, é meu parente, falava só, como se fosse assim, o lobo mau. E aí foi dando trabalho, até que descobriram quem era o irmão mais velho, que a diferença de idade era muito grande. E era o irmão mais velho. E aí, quando o psicólogo ficou sabendo de imediato, acionou as forças policiais, o acusado foi detido, e a família começou a ameaçar a médica, o psicólogo que atendeu, a equipe que acompanhou a criança, porque eles não aceitavam que o irmão tivesse sido preso. Acontece muito isso. Acontece ameaças da própria família e a própria família passa o famoso pano, né? É muito pesado. Quando a gente trabalhava junto na TV, Yannick, a gente viu uns casos desses, né? Assim, uns casos um pouco mais difíceis de lidar. Eu lembro de um que o pai estava abusando da filha e que a filha tinha menos de 10 anos de idade. E esse abuso aconteceu constantemente por muito tempo e demorou para a família perceber e fazer a denúncia. E quando foi feita a denúncia, a mãe não queria denunciar porque o pai ia ser preso. Você lembra desse? Eu acho que não. Porque Mas foram isso tantos, infelizmente. Acontece muito. Foram tantos que a gente viu. Eu lembro que nesse eu estava na RISP no dia. Então eu vi o pai chegando, eu vi a mãe e a menina chegaram em momentos diferentes, mas deu para acompanhar os dois ali. É muito pesado. Eu já vi um caso também, esse não foi jornalista. Hoje já se passou muito tempo, mas eu tinha conhecidos que conheciam a família. E o pai foi preso por abusar da filha. E quando no ato da prisão, ele falou: eu vou sair e eu vou acabar com a vida de vocês. E durante os anos na prisão, ele mandava cartas. Reafirmando: eu vou sair e vou acabar com a vida de vocês, com a filha e a esposa. E aí hoje, ele teve liberdade há pouco tempo, e eu soube que elas estão fugindo de estado em estado. Mas acontece muito isso. É muito triste. Por medo, muitas denúncias não são feitas, mas muitas, por medo também, né? Imagino que você também já recebeu isso. Pessoas que cresceram sendo abusadas, agora estão se tratando, mas nunca denunciaram. Não, nem de jeito nenhum. E nem os familiares ficam sabendo. Não passam, não falam para a mãe, nem para irmãs. É uma ferida que guarda para si. Que pesado.
E depois desse tipo de trauma, é muito trabalhoso para que a pessoa consiga ter uma vida, eu não sei se dá para ter uma vida plena, mas o mais próximo da normalidade possível? Pode acontecer, sim, de ressignificar, mas é preciso, sim, um acompanhamento e uma psicoterapia bem feita. E eu aproveito para falar por profissionais especializados. Né? E é difícil achar profissionais que consigam atuar nessas duas áreas, né, Conceição? É sim, porque também é uma especialização que não é, digamos, em termos financeiros, barata. Tudo que vai para o lado da sexologia é um maior investimento, tanto em cursos, quanto em livros, quanto, né, o investimento é bem maior. E quando você acaba falando, não sou sexóloga, logo vem outro pensamento que você atua em outras áreas. O que pensam? Sim, pensam, né? Pensam que é profissional de algum ramo aí, sempre pensam. E mesmo porque com essa questão da rede social, muitas pessoas, para não colocarem outros nomes em que atuam, colocam sexóloga, colocam, sabe? E aí as pessoas... Então, nas minhas redes sociais eu coloco psicóloga e sexóloga, porque aí já vai evitar certas confusões, né? Sim, mas quando também confundem e vem no WhatsApp ou no direct, né, eu respondo de forma profissional e a pessoa logo já até pede desculpa e tal e pronto. Ai, que bom, que pelo menos assim resolve, né? Resolve. Conceição, agora, uma coisa que tem ligação com a psicologia, também com a sexualidade, é justamente o tema, né, de relacionamentos. Como que você trabalha com relacionamentos na sua área? Olha, normalmente a pessoa ela chega procurando esse tema através da terapia de casal. Mas muitos também vão de forma individual, com alguma queixa sobre o seu relacionamento. E aí, né, através de uma ou duas sessões, vê-se que não dá para você trabalhar o seu relacionamento você sozinha. Relacionamento é uma, né? Tem que ter contrapartida, é uma via de mão dupla. Não dá para ser. Então, é muito pela terapia de casal. Qual que é o maior problema dos casais hoje em dia? Que chegam até seu consultório? Mas é muito a comunicação que está muito defasada. Muito, né? Um dos vilões também é o celular, infelizmente. É muito frequente a queixa do celular, ou porque os dois estão no mesmo ambiente, mas cada um no seu mundinho ali, né? Aí depois disso, é a queixa da falta de desejo, sim, sexual. Os homens reclamam muito, mas as mulheres também estão começando a reclamar, né? Dessa falta de sintonia, dessa falta de apetite, dessa falta de investimento no casal. O que mais que falam? São mais essas queixas. E hoje, eu vejo muita gente falando disso na internet, principalmente que a internet deu voz para todo mundo, né? Isso às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas na internet eu às vezes confiro muita gente falando sobre a questão da sexualização da mulher, no sentido de estou te vendo e desejo e tudo mais, porém a mulher não pode exprimir seus desejos sexuais, porque o homem é tido como o ser másculo, quase que animalesco, que tem a permissão de ter desejos e tudo mais, e a mulher é mais receptáculo mesmo, ela é mais o ser angelical que vai gerar a vida. Então, até hoje, quando a mulher vai falar, né, sobre desejo, sobre dificuldades, sobre vontades, até hoje, isso ainda é muito estigmatizado. Como que chega para a psicóloga hoje, o casal, às vezes existe esse tipo de reclamação, mas ela tá demais, ou coisa do tipo? Não, existem assim, o homem, às vezes, né, querendo sexo e todo cheio de amor para dar, e porque ele tem necessidade, ela não pensa em sexo, mas ela pensa sim, só que tem uma falta de sintonia aí. Por quê? Porque essa mulher, ela é reprimida uma vida inteira. Uma vida inteira. Nós estamos em 2023 e sexualidade e sexo para mulheres é um tema difícil de abordar. Entre amigas, ou pode até ter uma conversa ou outra, né, e rir, tem quem já fala, mas é uma coisa que é mais julgada, né, ocorre mais julgamento até entre as mulheres, né. Eu falo que mulher, por exemplo, assim, vamos reunir e sair para comer uma pizza.
é difícil de dar certo, é difícil principalmente se for casada. E mãe? Uhum, aí que não vai nunca, né? Mas tem porque essa sociedade nossa, estruturada, patriarcal, machista, que dá lugar a esse homem para ter o prazer, o homem tem o prazer dele na mão, literalmente. A mulher não. A mulher, ela sempre tem que reprimir. Não é sempre tem que eu acho que tem, não. Né? É o que a gente respira aí na nossa sociedade. Ela é mais reprimida. Se uma mulher trai, até hoje ela é apedrejada. Qual é o caso que você sabe de uma mulher que traiu e que fala, não, beleza. Homem não, o Foi homem... procurar na rua que não tinha em casa. O homem, né, ele é mais aceito. Tem todas as justificativas. Então, sim, a sexualidade para o homem e para a mulher é muito... tem uma defasagem muito grande. Já recebeu mulheres que não conseguem falar o que querem, exatamente Demais. É o que eu mais recebo. E aí a gente vai trabalhar, primeiro, né, essa liberdade para falar, esse repertório sexual. São muitas crenças. Nossa, é muito tabu ainda, Júlia, mas muito. Eu imagino, e a gente convive com isso diariamente. E em cidade pequena, do interior e de Minas, mais ainda. Pior ainda. Eu sou de Brasilinha, eu sei. A gente tem comentários, o Bruno Leite falou sozinho, show. Obrigada, Bruno. A Thaisa comentou palminhas, beijo, tá? E você que está assistindo, quer deixar alguma pergunta sobre psicologia, sobre sexologia, fique à vontade. Conceição vai responder, né, Conceição? Vou. A gente vai discutir aqui, pode comentar. Produção, Fala comigo. você já teve vontade de consultar uma sexóloga? Na verdade, a minha pergunta é um pouquinho diferente. Como eu estudei um pouquinho de psicologia, eu queria saber qual abordagem que Conceição atua hoje. Interessante. Porque eu acho interessante porque tem algumas pessoas que não dão certo com determinada abordagem, outros com outras. Então, saber qual abordagem ajuda a encontrar um profissional que vai encaixar com cada pessoa. Sim. A abordagem que eu uso, que eu estudo, que eu sou especialista é a cognitivo-comportamental. Então, o tempo todo a gente está aí trabalhando o pensamento e a emoção, né? É o nosso fio condutor e tem sempre essa troca com o paciente, porque tem muitos pacientes que chegam para mim e falam assim, você vai ficar calada, Conceição, é o tempo todo em silêncio? Não. Nós conversamos, nós temos uma troca, tem-se tarefas, né? Então, é o tempo todo reestruturando esses pensamentos distorcidos, né? Essas crenças que todos nós temos e que vêm aí desde a infância. Eu perguntei porque cognitivo comportamental ia ser a área que eu ia seguir. Eu gosto muito. Eu acho justamente isso, que essa questão da troca entre profissional e cliente ajuda muito no desenvolvimento. Sim. Mas, por exemplo, minha mãe não deu certo com cognitivo comportamental. Ela deu certo com psicanálise. Olha só. Então, cada um tem um perfil. Então, fica uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Se você não deu certo com um psicólogo, procure outro, com outra abordagem. Porque em algum momento você vai achar um que vai encaixar com você. Isso é um fato. Isso. Tem muita gente que atua de diversas maneiras para atender muitas pessoas diferentes, de estilos diferentes. E independente da abordagem também tem aquela coisa, né, da pessoa, do ser humano. Claro. Às vezes a gente não se adapta, não se adequa. Sim. Né, como médico, como dentista. O santo não bate. Conceição, a gente falando do comportamento, da análise, eu fiquei pensando aí, ainda sobre tabu, homem, mulher. Na nossa sociedade também o homem é reprimido. Não nos mesmos sentidos que a mulher, claro. Mas eu digo, quantas vezes você já ouviu, Yannick? Homem não chora. Sim. Homem não chora. Para de frescura, menino, vira homem. Isso causa muitos problemas, né? Relacionados à sexualidade, à relação sexual. Porque em determinados momentos essa abertura para se permitir chorar, sofrer, isso ajuda também dentro do relacionamento. Sim, expressar suas emoções, né? Sim. E o machismo, mais uma vez, ele não prejudica só a mulher. Ele prejudica o homem também, né? E nesse sentido, vamos focar um pouco na psicologia. O que você sente de trava quando vem algum paciente que vem de um histórico familiar, talvez mais severo, mais duro, tem que ser macho,
Então, Dá trabalho para cavar, para achar os traumas e os motivos das razões? não é que dá trabalho, né? Mas tem todo um trabalho, sim, que dá para fazer, e é o que a gente chama de autoconhecimento, e a gente vai acompanhando esse paciente, e ele vai se descobrindo mesmo. Eu acho bacana da psicoterapia isso, né? Você vê essa pessoa se transformar, se bancar como pessoa, e eu costumo falar que é um trabalho muito artesanal, né? Você está ali com aquele novelo todo emboladinho, todo cheio de nós, e através dessa psicoterapia, de cada sessão, você vai conseguindo desatar esses nós. Claro que tem dia que tem sessão que é muito boa, tem sessão que o paciente sai com muita raiva, não quer voltar, tem dia que a gente ri muito, né? Mas tem dia que o paciente chora e tudo bem. É uma descoberta, mas dá sim para trabalhar e mostrar para essa pessoa e ele entender, internalizar e aprender a expressar suas emoções. Tudo começa aí, né? Se a gente se permite, ter essa permissão, né? Eu vejo muito na relação com meu pai, por exemplo. Meu pai, o pai dele faleceu no dia do aniversário de 1 ano de idade. E a minha avó era muito durona, assim, muito, muito durona. E aí eu vejo muito, eu cresci sem muito toque, sem muito abraço do meu pai. Sim. Cresci sem muita essa coisa de eu te amo, não existia. E aí tem uma história, Yannick, que eu acho até engraçada, porque um dia eu estava vindo de um curso, encontrei com meu pai no meio do caminho, e ele estava de bicicleta, desceu da bicicleta e me abraçou. Na hora eu comecei a chorar e entrei em desespero, porque eu sabia, alguém morreu. Juro, e tinha morrido. A minha bisavó tinha falecido, mas era tão raro ter esse tipo de contato, um carinho simples. O que é um abraço, Conceição? E aí você já traduzia como algo que não era tão bom. Que não era bom. Né? Porque era algo negativo ali. Não é normal. Mas muitos pais e muita educação era assim, né? Não tinha esse abraço, não tinha esse eu te amo, porque também era uma forma de educar e do filho ter respeito. Né? E assim ia passando. As novas gerações estão tendo essa possibilidade, estão tendo acesso. Sim. Psicologia, por exemplo, é uma ciência muito nova, né? Ainda existe muito tabu para se procurar. Volta e meia chega alguém para mim, Conceição, estou aqui, mas não sou doido, não. Ainda tem esse tabu demais, né? Tem, e também não fala para ninguém que está indo. Tenho ainda um professor psiquiatra muito bacana, que ele fala assim, se todo mundo, quando você vai na academia, você normalmente faz uma selfie e coloca, tá pago. Se você saísse da terapia e tirasse uma foto, tá pago, como que ia normalizar o fato de que a gente precisa tratar da nossa saúde mental e das emoções, né? O que é engraçado é que hoje, com o universo tão online, a gente se fecha em muitas bolhas. Sim. E aí, eu não sei como que a bolha... A sua, com certeza, tem muito psicóloga, muita gente da área, mas a minha bolha, tem muita gente que faz terapia, que fala, gente, hoje na terapia... que bom. Gente, hoje na terapia... Que bacana. Eu falei umas coisas e ouvi umas coisas que eu precisava ficar 3 dias deitada e chorando. E eu acompanho isso, então, para mim, na minha convivência, já é uma coisa tão normal fazer terapia e se tratar, né? E deve ser sim, né? Como vamos ao dentista, ao médico se precisar, deve ser, né? A gente precisa de um espaço para nos entender. Antes, tantos maridos que a gente via, tantos pais que internavam as filhas por histeria. Hoje, tratar da depressão ainda é difícil, porque às vezes, até hoje, eu fico chocada como que a gente ainda encontra quem diga assim, vai orar, isso é falta de Deus, vai orar, mas depois vá à terapia. Ou então é a ação do demônio, né? Ainda encontramos muitas pessoas que têm o mesmo pensamento da Idade Média, que os transtornos psiquiátricos ou psicológicos são de fundo espiritual somente. E a gente tem que desmistificar isso, né? Tanto padre, quanto pastor, quanto de qualquer outra religião, líderes religiosos, eles também têm transtornos psicológicos e tratam com psiquiatra e com psicólogo. E tem muitos famosos que conhecemos.
Então, assim, mas é um caminho, né? É uma evolução. Já andamos muito, Bastante. mas ainda precisa andar mais, e por isso que um espaço como esse é muito bom, né? Eu estava vendo um tempo atrás um estudo sobre a quantidade de padres e pastores que acabam tirando Sim. a própria Sim. vida porque estão com depressão e por causa da pressão das igrejas, instituições onde trabalhem, Sim. não conseguem procurar uma ajuda profissional e aí lidando com aquilo sozinhos, acabam aí não aguentando aquele peso e Exatamente. acabam se matando. A gente está tratando um pouquinho sobre saúde mental. Eu lembrei que hoje é a primeira semana pós-Setembro Amarelo. É verdade. Que se fala muito sobre cuidar da mente, de cuidar das pessoas, entender Sim. que não é só besteira, não é só mimimi, como o pessoal fala, mas que faz parte desse processo do ser humano de não se sentir bem, e tá tudo bem não está tudo bem. Sim, exatamente. Claro, né? E em um mundo, uma vida que nós somos tão cobrados a todo momento, seja profissionalmente, seja em casa, seja por amigos, né? E o nível de cobrança, ele tá só que aumenta, né? Hoje, eu estava conversando com uma amiga ontem, inclusive ela até é repórter. E a gente falando disso, também. E a gente falando disso, de como, e principalmente essas novas gerações, né, estão expostas a muita cobrança. E estão muito inseguros, porque o julgamento está muito grande. Então, são pessoas que não têm coragem nem de escrever um comentário no Instagram com medo do que o outro vai falar. O Instagram é um mundo hoje, né? A vida está ali, está tudo ali. O trabalho está ali, a recreação, está tudo no Instagram. Exato. Hoje. E exatamente esse é uma pauta muito pesada e interessante também, por outro lado, que é essa cultura de cancelamento. A gente viu a Luísa Sonza sendo massacrada anteriormente, né, no fim do relacionamento com o Whindersson. E agora o pessoal revoltado com o ex dela, o Chico. Você viu que eles vazaram, o pessoal vazou o telefone dele, derrubaram o Instagram. O pior não é isso, é que já teve uma pseudo volta, eles quase voltaram, depois desse bafafá todo, e ele vai processá-la, pelo menos é o que está rodando, por conta da quantidade de mídia ruim que ele recebeu após isso tudo. E ruim é para falar por baixo, né? Porque foi bem... Eu achei muito pesado. Eu não tiro a razão dela de falar. Ela tem que falar sim. Mas falar na Maria Braga, amanhã da Rede Globo, eu achei meio desnecessário. Foi demais. E o pessoal tá falando que a Ana Maria que forçou ela a falar. Será? Mas ela já foi com a carta aberta? Ela estava com a carta e ela tinha mostrado para Ana Maria no off. A Ana Maria que instigou ela a ler. O pessoal tá falando isso. Será? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas essa cultura do cancelamento, não que ele esteja correto, não importa. Por quê? Eu vi, pelo menos no Instagram, muitos prints postados de um comentário de um artista X. Nossa, esses homens estão perdidos. E aí embaixo do comentário, foto de traição, print de traição. Então, todo mundo julgando o outro por aquilo que também faz e julgando de um jeito hostil demais. Sim. Mas para pegar ali o palco, né? E trazer para si essa figura que não faz nada errado, né? Mas falando disso e falando de traição, hoje a monogamia ela está muito falada, né? E aí, quando você me pergunta o que você mais atende, eu tenho atendido um público muito diferente também, que é o relacionamento aberto. Então, tenho atendido. Então, como que conseguem? E aí, no relacionamento aberto, tem o aberto para os dois lados, ou tem o híbrido, que só um abre e o outro não quer abrir. Né? Sabe que um sabe vive... que o outro vai. E aí, às vezes, a gente vê na mídia casais que um está sempre traindo, e aí o povo fala, mas como é que essa pessoa não reage, não sei o quê? Ninguém sabe o combinado desses casais. É verdade. A Bruna Biancar deve estar numa dessa, hein?
Ninguém sabe, né? E aí, dentro do relacionamento aberto, tem todos os combinados, né? Tem uns que o casal tem sempre que sair com aquela mesma pessoa que abriu, ou não, cada um sai com o seu par, só tem que falar. Então, assim, tem todo um checklist para cumprir, né? E cada um tem o seu acordo, é como se fosse um contrato. E aí eu tenho atendido muito, sim, de relacionamento aberto. Não dá problema? Algum paciente seu já... Às vezes dá, por isso que... Por isso que vai psicóloga. Por isso que vai, né? Porque às vezes dá. Justo. Porque se não tivesse com nenhum incômodo, não iria, né, Júlia? Eu tenho acompanhado muito... Ou então vão também porque tá querendo abrir, o outro não quer conversar lá, sabe? Entendi. Nossa, eu tenho casais assim. Inclusive atendo casais online também. Né? Já aconteceu de o terceiro? O terceiro ir junto? Terceiro não, já... nunca. Porque agora tá na moda o trisal também, né? Sim. Engraçado, nesses meus atendimentos todos eu já atendi 2 casais, né, de trisal. Mas nunca ia o terceiro também não, vai só o casal. E por outros motivos. Mas de relacionamento aberto está sendo muito mais recorrente. Você tinha essa elevação espiritual, Yannick? De abrir pão? Prefiro não comentar. Me abstenho. Eu acho que socialmente muito mais gente não abriria do que abriria. Eu acho. Socialmente, né? Porque... Em off? Em off tem vários abertos aí, né? Tanto um quanto o outro. Não, mas sabe qual que eu acho que é o maior problema disso? É que a pessoa fala assim, eu quero abrir só pra mim. Pra não ver o outro com outra pessoa. Eu acho que acaba dando um problema. A hora que o outro vê... Tem uma série chamada Sex Life, da Netflix. Sim. E aí os dois vão tentar fazer uma aventura lá e quando chega a vez dela, ele surta e sai socando todo mundo. Eu acho que isso é mais ou menos por ali. E na vida real acontece muitos casos que na hora ali, principalmente o homem, não aceita e a gente já viu isso muito, né? De assassinato mesmo. Sim. O ciúme leva assim no nível. E aí eu falo, gente, vocês estão preparados psicologicamente, tem maturidade para isso? Porque, né, é vocês que decidem, mas tem que ter muita maturidade. Não é fácil não, viu? Não. O Bruno Leite comentou assim, Bruno Leite é seu filho, seu parente? Meu Leite, filho. é seu filho? Beijo, Bruno! Ele tá assistindo aqui, comentou com a gente que Padre Marcelo venceu a depressão com terapia e atividade física. Ele é um ótimo exemplo. E medicação também. Medicação. A gente lembra dele, houve uma época que ele estava bem doente, bem magrinho. Mas por falar em padre, o padre Fábio de Mello, também. Né? Síndrome do pânico, ele deixa isso muito... e assim, vários famosos, né? Hoje eu acho que está mais... Minha bolha, né? Eu vou falar da minha bolha. Sim. Hoje é mais fácil falar... eu tomo tal remédio. Eu lembro... Esses dias eu cheguei no aniversário de 30 anos de uma amiga. E aí, quando eu cheguei, eu olhei assim... Todo mundo medicado. Uma maravilha, né? Todo mundo. Aí uma tá assim, eu tomo tal remédio. Eu outro. Aí só faltava eu entrei pro time. Eu tomo esse. Já socialmente, dentro da minha bolha, repito, porque eu sei que eu me relaciono com pessoas que pensam mais ou menos como eu. É assim que acontece, né? No meu pessoas pequeno saudáveis. Exatamente. Que se não são, estão tentando ser, pelo menos, né? E aí, essas pessoas com quem eu convivo, a maioria já entende que, não é normal isso que eu tô sentindo. Eu tô chorando muito, não é frescura, não tô me fazendo de vítima, eu preciso de uma atenção especial, eu preciso procurar um médico para isso. Sim. E aí, se tratando, a gente já vê, melhora. Então, quando a gente vê socialmente, olhando para grupos maiores, você chega numa faculdade que seja, você vai encontrar pensamentos de todos os tipos. Sim. E, inclusive, de pessoas que vão dizer assim, não, para mim, psicologia não é ciência. Já ouviu essa? Já, e é ciência, né? Outras aí que não são ciência, mas a gente não vai falar. São pseudociências, mas... E agora também tem uma modalidade, Conceição. Vou gerar polêmica.
Tem uma modalidade que fala assim, eu vou te aconselhar, porque eu já passei por isso. Vem aqui, pague tanto do meu curso para melhorar de vida, para sair da depressão. Pague tanto pelo meu curso que eu vou te ensinar como ficar de bem com a vida. Tem essa modalidade, cada vez mais, né? E aí a gente não sabe se é só o vendedor do curso que fica rico, muito rico, né? Se essas pessoas realmente têm benefícios. Vai que um ou outro, pode ser, né? Que tenha um benefício. Mas eu, Conceição, só acredito no que eu estudo, que é a ciência. Só acredito em uma faculdade que a gente faz e depois especializações. Né? E aí cada um acredite no que quiser, eu pago para ver, né? Esse tipo de pessoa que atua desse jeito não cai em exercício legal da função, coisa do tipo? Então, porque eles não têm um conselho, né? Até onde eu sei. Um conselho que regule ali a profissão. Então, são, sei lá, aventureiros, estão aí, podem fazer, né? Esses dias a gente estava até comentando, né, Yannick, sobre um caso de o líder, não sei como é que eu chamo, a pessoa estava com um grupo, foi escalar uma montanha, você consegue, você é capaz. E aí depois uma pessoa não resistiu, porque o exercício foi intenso demais para aquela pessoa. Esses dias essa mesma pessoa teve né? Fazendo corrida, alguma coisa assim que veio. Outro? Da mesma pessoa? Eu não sabia. Você sabia desse, Yannick? Esse novo não, que eu tô por fora, graças a Deus. Passando longe. Vou falar. Mas a gente... Se eu só dar um reset aqui, porque tá dando uma travadinha aqui, eu quero voltar a câmera para ela funcionar de boa. Vai reiniciar a câmera? Tá, vamos esperar. Meu microfone tá saindo? Tá. Continua saindo normal, né? Então vamos pro comentário. O Carlos falou assim, Conceição é a melhor psicóloga que existe, eu recomendo. Olha! Carlos, você está coberto de razão. E essa tranquilidade, essa voz mansa de Conceição é maravilhosa também. Como que você se sente hoje, se vendo no mercado de trabalho, atendendo gente até do exterior e sendo conhecida, respeitada? Eu acho que eu estou chegando não é onde eu sempre quis, mas eu atuo da forma que eu sempre achei que eu deveria atuar. Que é com muito estudo, que é com muito respeito com o meu paciente. Cada paciente que eu atendo, ele voltando ou não para sessões, eu já começo ali um planejamento. Então, eu sou igual uma professora que faz um plano de aula. Eu não consigo atender se eu não tiver essa preocupação. Então, cada paciente meu, eu posso atender 8 no dia com ansiedade. Mas cada um é um trabalho individual ali, e eu olho dessa forma. Mas muito mais que a teoria, eu preocupo muito com a humanidade, sabe? Então, assim, quem é meu paciente sabe que eu não uso termos técnicos, muito embora eu saiba todos, né? Eu tento traduzir muito bem a sessão para ela não ficar pesada, mas nós sempre chegamos lá no objetivo. E você já teve paciente que falou assim, não, você está de alta, não quero Já? continuar. Já tive que eu falo, não vai ser semanal, quinzenal, não, eu quero toda semana. Olha! Já tive, sim, e muitos. Já está melhorando bastante, de verdade, hein, produção? Já está o pessoal querendo continuar na terapia. Uma vez eu fiz terapia mais de uma vez, mas a minha primeira experiência, eu lembro que eu odiei. Eu cheguei a engasgar, ó. Eu odiei, porque eu cheguei e eu falei, eu chorei e falei mais um pouco. E aí eu chorei, falei, chorei. Aí no final ela falou, a próxima sessão vai ser dia tal. Eu fui embora, fiquei como assim? E aí? Não entendi. E deu um choque. Eu fiquei um tempão para procurar de novo psicólogo, porque eu me sentia assim. Eu abri minha alma, falei tudo para essa pessoa e não tive nenhum retorno disso. É aquilo que a gente estava falando
talvez a abordagem dela, né, Uhum. e a linha que ela segue seja dessa forma, Aham. né? E aí a gente escolhe linhas também que a gente dê conta de atuar, lógico. Uhum. Então, a minha primeira, que era no estágio, era o humanismo, e eu gosto muito, mas eu ainda sentia que eu precisava de mais, Uhum. de algo a mais para me dar mais elementos na sessão, Uhum. né? E aí eu me encontrei na cognitivo-comportamental, que é sempre. E como que é o humanismo? O humanismo, ela trata também do ser humano, Aham. mas não vai ter tarefas como a cognitivo-comportamental Aham. tem. É uma outra linha, é uma outra Aham. pegada, sabe? Para você chegar ali onde você quer com esse paciente. Você sabe quantas linhas existem? Lá tem o humanismo, a sistêmica, a psicanálise, a cognitivo-comportamental, a comportamental, Uhum. Gestalt, tem Uhum. várias. Que legal. E eu falo assim, que todos os caminhos levam a Deus, né? Uhum. Depende do profissional que está trabalhando e como Uhum. é que ele lida com aquilo ali. Sim. Agora, seu filho está assistindo, a gente está acompanhando. E aí, Meu filho é meu maior fã. eu acho muito bonito, muito fofo. E ele está aqui comentando e acompanhando. Já aconteceu de você postar alguma coisa no seu perfil e falar, mãe, eu estou com vergonha. Muito pouca coisa. Mas já aconteceu o contrário, dele me mandar alguma coisa, eu falo, menino, mãe é mãe, né? Não sou psicóloga e sexóloga, não. Eu falo, menino. Que isso, menino? Já canhe. Já tem paciente, tem, né, gente que fica me seguindo e que manda muita coisa. Mas assim, nós temos uma relação muito bacana, eu tenho 3 filhos, mas apesar de ser sexóloga, às vezes o povo acha que fala-se de tudo e que é tudo muito aberto. Permissivo demais. Não tem nada de permissivo assim, não. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas é também quando você fala em sexologia, muita gente imagina, você vai me ensinar como eu vou performar. Não é, você vai tratar de... Não é, eu não vou ensinar, não vou dar dicas, não tenho produtos de sex shop, por exemplo, né? Não vou tocar no corpo de ninguém, porque tem gente que tem essa preocupação, que nunca foi, né, em uma consulta. Sim. Então, a sexologia, ela é o estudo científico da sexualidade humana. E aí engloba tudo, as disfunções sexuais do homem e da mulher, relacionamentos, a sexualidade, né? E aí engloba tudo, a identidade de gênero, a orientação sexual, e são vários pontos que a sexologia abrange, né? E essa tão falada sexualidade. Que interessante. Isso é bom para quem está assistindo e não conhece ainda esse trabalho, para entender. Sim. E talvez até perceber, eu preciso dessa consulta, eu preciso saber mais sobre isso. Porque tem, por exemplo, pessoas que nunca teve um orgasmo. A grande maioria são mulheres, né? Os homens não é uma queixa recorrente. Aliás, a maioria dos homens que procuram é para ejaculação precoce ou a disfunção erétil. E as mulheres, a maioria para anorgasmia, que chama, que é a dificuldade de ter o orgasmo, para o vaginismo, para baixo libido, né? Ou a inexistência. E aí são essas disfunções, também a dor, né? A dor ali no ato. E todas têm aí um fundo psicogênico, porque quando você não encontra a explicação na fisiologia, no físico, no corpo, a gente traz para o psicogênico. E a grande maioria é de fundo psicológico. E esse fundo psicológico nem sempre vem de abuso, né? Às vezes vem de abuso não, nem sempre. Vem de uma educação repressora, vem de uma autoestima baixa, vem de uma ansiedade, vem de uma depressão, vem de N fatores. Ou vem de alguma doença que a pessoa está ali, né, vivendo naquele momento, e que atinge ela como um todo. Vem de um alcoolismo, um uso de drogas, ou diabetes, ou doença do coração. Então, são vários os fatores. Agora você tocou num ponto que a gente não falou ainda, que eu acho importante falar, que é a autoestima. Sim. A gente falou no programa com o Luci, não foi, Henrique? Acho que bem no início do podcast. A gente falou sobre a autoestima e a importância, porque é engraçado que a autoestima ela vai regular a sexualidade, ela vai regular a saúde emocional,
vai regular colocação profissional, Sim. vai, O relacionamento. o relacionamento. A autoestima tem a ver com absolutamente tudo. Tudo. E é tão difícil manter uma boa autoestima hoje. Sim, sim. Justamente por causa disso tudo que a gente falou, né? Uhum. Do julgamento do outro, das críticas, da pressão, da cobrança. E as pessoas cada vez mais estão inseguras em se colocar, né? Uhum. Que seja o cabelo, o corpo, a roupa que vai vestir. Uhum. Então, e com medo desse cancelamento também, porque ele não acontece só no virtual, ele acontece no real também, Uhum. né? E eu não sei, de uns 10 anos para cá, de uma década para cá, a coisa mudou muito, muito. Uhum. E essa autoestima, ela está cada vez mais sendo golpeada, Uhum. né? E aí, quando você consegue restabelecer essa autoestima com o seu paciente, e a autoestima, ela não tem a ver só com o exterior, tem a ver com o interior, Uhum. né? Que é tanto quando você olha aí para o espelho, para fora, e se sente bem com o que você vê, quanto essa nota que você se dá, né? Como pessoa, para suas habilidades, o valor que você Uhum. dá. Então, a autoestima tem 2 componentes aí. E que é feita ali desde o 0 ano de idade até, né, os 5, 6, 7, se estabelece. Mas se a gente não conseguiu ter esses elementos para ter uma autoestima boa, vamos procurar fazer aí agora na psicoterapia. Né? A psicoterapia resolve tudo, gente. Maravilhoso demais. Tentamos. Não, tenta e consegue. Não é? Eu sei que tem resultado. Sim, resultados, tem resultado. resultados gritantes. Sim, gritantes. tem É muito. surreal. É muito bonitinho quando um paciente ou me manda mensagem, ou lê uma carta que fez para mim online, ou me Olha. agradece no consultório. Nessa hora não tem como, meu olho enche d'água assim, né? Porque eu sou humana. E não é envaidecida e nem orgulhosa, mas é muito feliz de ver aquela pessoa, Sim. né? Que chega cheia de cicatriz, cheia de dores, Uhum. e que vai se resolvendo. É muito bacana. Que interessante. Eu conheço pessoas que era uma pessoa antes da terapia Aham. e virou outra coisa depois da terapia. Gente, meus pacientes falam assim, Conceição, aquela de antes, ou esse de antes, eu sou depois. Tudo que a gente Não conversa. me representa mais. Desse jeito. Mas na minha infância, na minha infância, adolescente, eu não tinha esse acesso, até porque eu ainda ouvia muito, viu, da igreja, das pessoas ao redor. Não, isso que você tem é falta de Deus, vai orar. Mas eu tinha muito trauma físico, principalmente. Porque tudo vai de um padrão, né? Um padrão Sim. visual, por exemplo, que foi o que me afetou na infância. E antes era até mais fácil, que o bullying vinha só da escola, agora vem da internet também. É um pouco mais complicado. Mas eu era muito magrinha na adolescência, as menininhas já com um corpinho de mocinha, muito esqueléticazinha, magrinha, Olha um cabelo diferente, todo mundo com cabelo lisinho. Meu cabelo é muito cacheado, Conceição. Não tinha progressiva que descia esses cachos. E aí, Anick, sabe o que acontecia? Eu fazia escova no sábado. Oh. Na segunda eu chegava na escola, ele estava deste tamanho. Coisa linda de se ver. Sardenta, Conceição. Sardenta. Então, era bullying em cima de bullying. Um apelido E pior que o criança outro. consegue ser cruel, né? Ela fala mesmo. Judiavam. E aí eu cresci e eu não tinha acesso a psicólogos Sim. e nada assim. Eu não sei que start que deu na minha cabeça de mudar, de melhorar, de me enxergar de outro jeito. Mas até ali, no final da adolescência, eu via muita crueldade minha para comigo mesmo por Sim. causa de um monte de coisa que eu escutei. E aí hoje, às vezes, eu convivendo com algumas pessoas, eu vejo com pessoas lindas, algumas dentro do padrão mesmo, que se acham feias, outras fora do padrão, mas Sim. lindas, Sim. que se acham feias, e aí desenvolvem outras coisas, como ansiedade, depressão. Muito. Fobia social, né? A gente fala, eu sou tímido. Será que é tímido? Não tem timidez, é fobia social. Né? E essa incapacidade de conviver. Porque tem esse medo do julgamento por N motivos. Né? Por exemplo, você viveu isso na infância. Sim. Quantos não vivem, né? E a gente sabe que beleza né? Que padrão que parâmetro que é. Mas para uma pessoa ter essa firmeza,
leva-se tempos. Muito tempo. Né? E eu costumo falar assim, muito bom tá todo mundo em academia e buscando a forma física e até pela saúde, tem sim que fazer e também ajuda muito na saúde mental. Mas eu falo que se procurássemos cuidar do corpo, cuidar da mente, como cuida do corpo, como cuida do rosto, né, com tanta harmonização, a gente cuidar das emoções, ia ser um ser humano quase que perfeito. O mundo ia ser o jardim do Éden. O que a gente precisa perder mais ainda é o tabu de procurar lidar com as nossas emoções e com a saúde mental. Porque quando a gente estava falando de medicação, às vezes tem uma banalização, mas às vezes tem uma demonização com a medicação. Sim, também. E a medicação, quando ela é necessária e ela é prescrita por um psiquiatra, que é o médico responsável aí pela área da saúde mental, ela só traz benefícios. Então, se tomamos remédio para um diabetes, né, para uma pressão alta, isso não tem problema nenhum de falar isso. Mas se for falar de um remédio, aí eu não quero, aí eu vou ficar dependente. A não ser o quê? Fulano falou que não deve tomar. Eu falo, fulano estudou, fez 6 anos de medicina, especializou, é psiquiatra, porque não é possível, né? Sim. Então, assim, eu converso muito com meus pacientes. Às vezes a gente fica uma sessão conversando para entender que é necessário aquele momento, né? E não vai viciar, não. Vai tomar o tempo que tem que tomar. Mas aí as pessoas recorrem a curandeiro, a isso, aquilo, a quem falou que nenhuma sessão resolve a ansiedade ou a depressão, mas não quer o que é já dito, né, pela ciência. Mas esse medo, porque minha avó falou que esses remédios vão me deixar mal e com o tempo, mas a avó tá tomando remédio de pressão todo dia, que tem que tomar. Sim. Não é? Então, Sim. É remédio como qualquer outro. Exato. E que bom que eles existem. Graças porque dá uma a Deus. qualidade de vida. E outra, muitas tragédias já teriam sido evitadas se as pessoas que têm, né, problemas psiquiátricos estivessem sendo medicadas devidamente. Essas tragédias de escola, que a pessoa... isso aí era... Em família, né? É muita coisa. Seria evitado. Conceição, dá para acreditar que a gente já falou por mais de 1 hora? Não, não dá. Eu sempre acho que o tempo é pouco, que eu queria ficar até meia-noite. Eu também. A gente pode fazer o seguinte. Mesmo quando você me entrevista na TV, eu acho que é pouco. Mas na TV é pouquinho mesmo. Na TV a gente só pode falar no máximo uns 10 minutinhos e aí passa assim. Muito a gente conversa muito. Conceição, vamos para as considerações finais. A gente faz assim, vamos deixar já combinado de você voltar. Volto. A gente tem muito assunto para falar. E a Nick hoje está ali caladinha, engasgando. O que você tem? Emoção. Eu não sei o que aconteceu com a Nick. Eu estou sofrendo desde quinta-feira passada com a garganta arranhada. Aí, às vezes, me dá crise de tosse aleatoriamente. Do nada. Eu pensei que é porque tinha 4 anos que a gente tinha se visto. A foto do WhatsApp... Vai jogar no ar. Aquela foto que a gente tirou naquela entrevista. E a do Instagram. São as 3, as melhores. Mas aí hoje eu tô mais caladinho pra poupar a garganta. Entendi. Aquele tratamentinho de... Eu sei como que é. Repouso vocal que chama. Não, então vamos deixar ele quietinho. E eu tenho certeza que ele ia perguntar muito mais hoje. Ele adora psicologia. Acho que a gente, né? Todo mundo aqui gosta. Não tem como não gostar de psicologia. Todo mundo medicado. Todo mundo medicado. Uma pessoa medicada não quer guerra com ninguém. Exatamente. Só quer tomar o remedinho de amanhã, trabalhar, garantir o seu, ficar em paz. Ô, Yannick, ela não tocou nas pururucas dela. Gente, eu vou falar porque... Que absurdo. Pode falar. Eu tô esperando por quê? Eu vou fazer exame de sangue amanhã cedo. Tá de jejum. Tadinha. Você lembra que eu falei que eu vou fazer a cirurgia? Sim. A gente tá causando desejo na aqui. Como diz minha avó, ela vai aguar. Tadinha. Vai sumir. Vai. Aqui, ó. Deixa aqui 5 minutinhos na minha mão pra você ver. A outra produção
briga se você comer tudo sozinha. A outra produção tá aí fora já? Não, né? Não, Mais tarde. eu vou buscar ele. Ah, não. Eu amo isso aqui eu vicia, Conceição. Eu não te digo comer, não. Isso aqui é um negócio de outro mundo. Você vai ter que se tratar para parar de comer. Eu tô precisando. Eu falo assim, vou fazer dieta. Aí eu chego aqui no podcast, como é que faz dieta? Aí. Não dá pra fazer dieta. Pra Conceição, que dieta? foi muito bom te receber aqui. Igualmente. Você tem uma calma, uma tranquilidade para tratar desses temas que é gostoso de escutar. Obrigada. E Anique, abre seu microfone, menino. Tem alguma consideração final a fazer para nossa convidada? Primeiro, agradecer Obrigada. por ser a primeira convidada dessa volta. Exatamente. A gente- Terceira temporada tá aí. A terceira temporada começou muito bem. Sim. É claro que você vai voltar, porque tem muito assunto pra Muita falar. coisa para falar. A gente não chegou a comentar nada relacionado ao Outubro Rosa. Porque, verdade. além de preocupar com câncer, também tem que se preocupar com a saúde mental. Sim. Porque isso afeta, sim, a Sim. saúde mental das mulheres. Uhum. Muito. Então, a gente tem muito assunto para falar. Sim. Muito obrigado. É sempre bom te ouvir. É sempre Obrigada. bom estar com você. E fique à vontade. Quando quiser, manda mensagem pra gente. Fala assim, quero voltar, preciso falar disso. Ó, toda Isso! semana. Toda semana! Essa Momento mulher fala de terapêutico. tudo. Ela fala de tudo. É Momento incrível. terapêutico. É. Mas vamos fazer? Vamos fazer, Conceição? Vamos. Ó, que era Pergunte. negócio, hein? Pergunte que Conceição responde. Conceição responde. E Julie e Anique. A gente faz comentários completamente nécios. Não, no meu caso, assim, né? E a Anitta ainda tem uma base um pouco maior que a minha. Tudo que eu tenho de psicologia foram, acho que, 3 períodos na faculdade. Pedagogia. Então, você vê, não me dê muita moral. Não tá falando tudo isso. Ai, Julie. Mas é sempre bom conversar com você. Foi um prazer te receber no Piqui com Doce de Leite. As Obrigada. portas estão sempre abertas, até porque a gente tem muito tema, muita questão para abordar no que envolve tanto sexualidade quanto psicologia. E o que a Anique falou é verdade. A gente está sempre à sua disposição, só mandar mensagem, só conversar com a gente. Que com certeza vamos te receber. Se tiver convidado, a gente faz um episódio extra, não tem problema. Eu só tenho a agradecer toda vez que tem um espaço, seja rádio, TV, né? Uhum. TV é mais difícil falar de sexualidade, Uhum. muito mais, não abre esse espaço, né? É muito mais difícil. Mas eu quero vir, sim, e sempre com informações dentro da ciência que eu estudo, né? Não é nada que a gente pensa, o que a gente acha que sabe. É sempre com uma teoria para comprovar e embasar o que a gente fala. E para você que acompanhou, assistiu a gente até agora, o nosso muitíssimo obrigada. Não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like, ativar o sininho. Corre lá no Instagram, se inscreve. Aliás, olha, se inscreve, vai seguir a gente lá. E não esquece do Apoia-se. O Apoia-se está aqui na descrição, tá também na nossa bio lá, tem o link. O Apoia-se é muito fácil. Você clica no link, é intuitivo. Gente, mas hoje eu tô precisando... Quero dar um tapinha nas minhas costas aqui para ver se desengasga a produção. É muito intuitivo. É só abrir o link. Lá você pode nos ajudar com vários valores. Ajudar isso aqui a ser produzido melhor. E quem ajuda a gente, quem vai lá pro Apoia-se, tem direito a conteúdos exclusivos gravados especialmente para os nossos apoiadores. Então vai aí no link e já ajuda esse canal, ajuda esse Piqui a amadurecer. Um cheiro e um queijo. Muitíssimo obrigada. Uma ótima noite e até semana que vem. Boa noite.